Nós já fomos concebidos em pecado. Nós já viemos ao mundo no pecado. E por isso um dia o Senhor Jesus esteve aqui na terra, como seres humanos, como eu, como você, em carne, pele, ossos, sangue, nervos, com sentimentos, tudo que nós temos, os seres humanos, ele também veio. Ele veio para sentir na pele aquilo que nós sentimos, para passar aquilo que nós passamos: fome, sede, frio, calúnia, perseguição, e aí vai por aí diante, né? Só que ele não era uma pessoa natural, como não é. Nosso Deus, ele não é um ser humano natural, um homem físico, como eu, como você, como todos nós. Mas ele precisou vir aqui a este mundo um dia. Houve essa necessidade dele poder estar em nosso meio, se passar por um de nós, um ser humano, para mostrar para nós o quanto que era a necessidade de nós também um dia, né, se arrepender de tudo aquilo que nos traz a contaminação física, a contaminação não só física, mas a contaminação espiritual, a contaminação carnal, a contaminação também da nossa alma. Então ele veio fazer as duas passagens, porque ele é santo, ele era santo, ele estava no céu. E uma vez lá no céu, acredito eu que o próprio Deus, o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, ele já estava cansado do ser humano, com tanta guerra, violência, com tanta autoritarismo, né? Autoridade, um tanto cheio de eu. Isso já começou lá nos reis, os grandes reis do passado, que se achavam até serem os próprios deuses em suas épocas. Mas eu não vejo até hoje nenhum desses reis que se consideravam deuses ter o poder de Jesus como ele teve, de ressuscitar, de voltar a ser novamente um ser espiritual. Ele era e é espiritual. Se fez carne, nasceu de mulher, do ventre de uma mulher. Está lá, no princípio era o verbo. Está lá em João. Está lá em João, se não me engano. Vamos ver aqui na minha Bíblia Sagrada. Se não me engano, está em João 1. Vou ler aqui para vocês. Cadê? Pega a Bíblia aqui, meu amigo. Foca aqui a Bíblia aqui. Essa câmera ela é câmera fixa, não é móvel, então. Mas está aqui a Bíblia aqui, ó. Tô procurando aqui na Bíblia, ó. Vamos acompanhar aqui comigo na Bíblia Sagrada o que diz no livro de João, Mateus, João, livro de João, aonde a Bíblia fala sobre isso, né? Lucas, vamos passando, porque é no livro de João, no livro O Santo Evangelho segundo João, capítulo 1, é onde que fala essa passagem. No princípio era o verbo. Era o verbo. O verbo, se nós formos julgar o verbo, eu, tu, nós, vós, eles. Então ele era e é onipresente, onipotente, onisciente. Então ele está ciente de todas as coisas, está em todos os locais,
está a par de tudo, conhece tudo, sabe de tudo, desde o princípio. Então, que João, sendo inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus, ele fala sobre isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo estava com Deus. Então, quem era o Verbo? E o Verbo era Deus. Então, aqui está falando também do próprio Senhor Jesus. Porque no princípio, quer dizer, desde o começo, ele era já o Verbo. Ele estava com Deus. E ele era o Deus. Aí é que nós entramos, então, na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Né? Então, no versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Quem estava com Deus? O Senhor Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele, né? E o Espírito Santo. Então é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, veja bem, sem Ele nada se fez. No versículo 4, nele estava a vida. Lembra aquela passagem que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele estava ali sendo relatado em João capítulo 1. Versículo 5. E a luz resplandece nas trevas. Quer dizer, o mundo, uma vez o mundo diante aos olhos de Deus, está na escuridão, está em trevas, está entregue ao pecado, está entregue ao diabo, à malignidade, né? Está ligado a tudo que a gente vê, aos maus pensamentos, às bebedices, aos pecados cometidos, aos homicídios, aos latrocídios, e aí vai, se tem latrocídio, não sei, né? Talvez não é o português correto. Mas aqui já fala. Ele estava, né, nessa luz, e essa luz resplandece nas trevas. Quer dizer, ele veio mostrar nas trevas a luz. Ele se formou luz, como essas luzes que estão aqui agora aqui, ó, me iluminando. Uma luz, por mais menor que ela seja, você pode estar numa escuridão tremenda. Mas qualquer faísca, desde uma faísca que produz luz, qualquer coisa, objeto que produza luz, você vai conseguir enxergar ela, seja em qual for a escuridão que você esteja. Então Jesus veio mostrar para nós que Ele é a verdade. Ele é a luz. Houve um homem, né, aí já entra a história de João. Capítulo 6 já entra a história de João, que veio preparar o caminho para a luz, que era Jesus. Então eu vou ler só até aqui o capítulo 5, onde que fala sobre a luz nas trevas, onde fala sobre essa verdade que é o Senhor Jesus. Então o ser humano sempre está buscando a verdade. Mas que verdade é essa? A luz, né? Buscando a luz. Jesus, ele representa como essa luz, como essa verdade. Ele é a revelação da verdade a respeito de Deus e a respeito do próprio Espírito Santo. Então Deus conhece o homem, Deus conhece, e quando eu falo homem, eu falo a mulher, eu falo nós, seres humanos. Nós só vamos um dia também ser reconhecidos por Deus nessa imensa escuridão, porque Ele já abominou uma vez o mundo, se arrependeu de ter feito o mundo, né? Deus que fez com o mundo, o universo, onde você está me assistindo agora, você olha,
tem o dia, tem a noite é a escuridão, mas para os olhos de Deus, então ele vê o mundo como fosse trevas, porque ele já condenou o mundo. Já para Deus já falou, chega, basta. Ele se arrependeu de ter feito o homem. Mas sempre por amor ele tem dado uma chance para o homem, para nós. Você vê que quem estudou a Bíblia, quem conhece aqui, porque eu creio na Bíblia, eu acredito no que está escrito aqui, Deus se arrependeu de ter feito o homem lá naquela época de Noé, onde Deus, o próprio Deus fala com Noé a respeito desse arrependimento. Deus fala com clareza para aquele homem de idade. Olha aí, é que está a sabedoria de Deus, porque Deus queria confundir o homem, né? Deus queria confundir o homem, porque aquelas pessoas que moravam naquela redondeza, por volta ali da família de Noé, iriam achar que ele estava meio maluco, meio pinel. Um homem com uma certa idade, num lugar falando que iria acabar aquele mundo em água, que ia cair água do céu, porque naquela época eles não conheciam ainda a chuva torrencial, não conheciam a chuva mesmo, talvez. E agora vem um homem falar que ia acabar tudo aquilo em água. E de repente ele foi mais adiante. Mas Noé estava convicto dos seus pensamentos, porque Noé tinha uma certeza, Deus havia falado com ele. E pasmem, não só foram as pessoas que acreditaram que Noé estava louco, mas também a sua própria esposa. Sua própria esposa que vivia com ele, né? Acompanhou a trajetória de vida. Noé tinha uma certa vivência, ele era de idade. Então a esposa dele também não era uma mulher nova. Creio eu que provavelmente era da mesma idade dele. E ela achou que ele também estava meio maluco. Que história é essa, Noé? Que Deus vai destruir tudo isso? O mundo é grande. Como que Deus falou com você? Né? Como Deus falou só com você? E agora você vem inventar essa história que tem que montar um barco, uma casa de madeira, porque eles não sabiam muito bem o que era barco, o que era. Nunca tinha acontecido um ato daquele. Então o povo andava achando que Noé estava meio que maluco da cabeça. Estava meio doido já, né? Mas Noé ele foi a fundo. Noé ele foi a fundo nos seus pensamentos, porque ele tinha a convicta certeza que Deus tinha falado com ele. Noé sabia o que estava fazendo e sabia quem era aquele que tinha mandado ele fazer aquela imensa arca. Então ali foi um dos arrependimentos de Deus com o ser humano. Ali foi alguns dos impedimentos, alguns dos arrependimentos de Deus. Depois nós tivemos a outra passagem, né? Vocês me perdoam, eu estou um pouco gripado e a minha voz não está legal, está meio anasalada. Mas nós vamos ver, mais uma vez Deus está confundindo as pessoas no tempo de Ló. Deus falou a Ló que estava arrependido de ter feito o mundo mais uma vez. Se eu não me engano, foi Ló primeiro, depois foi Noé. Eu estou invertendo aqui um pouco, mas Deus fala primeiro com Ló. Ou vice-versa. Agora eu não lembro. Eu sei que é assim a passagem. Eu não lembro, eu não li.
Eu não sou de ficar preparando, esboçando nada. Eu vou falando aqui conforme Deus vai me dando palavra, entendimento. Então, se não for Ló primeiro, foi Noé. Se não foi Noé primeiro, foi Ló. Mas foi, enfim, os dois acontecimentos sobre o arrependimento de Deus ter feito o homem. Então, num sonho, Deus mostra, numa visão, Deus mostra a Ló, e Ló já era um homem com a sua idade avançada. Mostra que ele haveria de ter destruído aquela nação, aquele povo. Pois eram os únicos povos que naquela época existiam. Você vê, era um ovo. Era uma caneca, uma cuia, uma bacia. Vamos dizer, comparar aquela nação. Era minúscula, era pequena. E Deus, mais uma vez, em uma visão, disse que ele iria mandar uma saraiva de fogo. Deus iria acabar com fogo e enxofre. Olha só, era para acabar mesmo. Era para destruir mesmo a imagem e a criação dele. Deus estava tão desgostoso com o mundo. Então Ló, ele começa a questionar Deus. Ele fala com Deus. Né? Ele fala com Deus. Senhor, mas se fosse um servo que ora, se fosse por causa daquele lá ou daquela outra que ora, aquele que é fiel. Mas Deus estava tão arrependido que ele falou: olha, não, ô Ló, né? Se fosse por ela, pela Maria, vamos dizer assim, se fosse pelo Pedro, se fosse pelo João, se fosse por uma pessoa justa, eu me arrependeria, não destruir o mundo por causa de um justo. Mas Deus, olhando a terra, ele não viu sequer um justo, sequer um. Então veja o teor de maldade que estava predominando já naquela época. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Porque eu também vou ser posso ser até processado, né, por causa disso. Mas leia lá a passagem de Ló. Quais foram um dos principais motivos pelo qual Deus havia se arrependido de ter feito o homem mais uma vez? E Ló começou naquela visão, naquela conversa, lá naquela visão que ele teve, ele começou a querer questionar a Deus. Senhor, mas ele começou a pensar nos fiéis. Então eu começo a pensar aqui, mais ou menos, que aquela conversa de Deus com Ló não queria que acabasse aquilo ali. Então no seu pensamento, na sua cabeça, Ló começou a viajar, começou a pensar. Né? Mas Deus, por que o Senhor vai acabar com tudo isso? Mas tem a Maria que ora, tem o João que ora, tem o Pedro que é fiel a ti. Mas eles serão destruídos também, mas eles são fiel a ti. Como que vai fazer? Mas Deus não, Deus falou não. Deus sondava o coração. Deus sabia que eles não eram tão fiel assim também. Então Deus falou: Ló, eu estou decidido, vou acabar com tudo. E por amor a você e sua família, não vou destruir. Então vocês saem da cidade e faz exatamente aquilo que eu estou te ordenando. Sai fora, saia daquela cidade de Sodoma e Gomorra. Sai dali. Sai dali, porque ali vai cair saraiva de fogo. E Ló foi. Ló pegou ali a sua família, que creu, que acreditou nas palavras,
na ordem de Deus e saíram. E a ordem era não olhar para trás. A destruição sobre aquelas pessoas ia ser tão amarga para eles, ia ser tão doída. Já imagina cair saraiva de fogo, de enxofre, né? Que seria aí um fogo consumidor, que era a ira de Deus tão grande, que só de olhar aquele fogo destruindo, derretendo a pessoa viva, ia ser duro da pessoa ver aquilo. Ia ser muito duro só de olhar. Então Deus não queria que aquelas pessoas olhassem, né, aquela situação, aquele sofrimento, por causa do quê? Por causa das pessoas que não ouvia Deus, não ouvia o seu testemunho, não ouvia a sua ordem, não ouvia o seu mandamento, não seguia aquilo que Deus queria, porque Deus só quer o nosso bem. Só que o homem não queria nada com Deus. O homem queria praticar as suas próprias concupiscências, as suas próprias vontades da carne, seus próprios desejos pessoais, as suas próprias vontades, contrariando ali os princípios de Deus. Deus está no controle, meu amado. É Ele quem criou o universo, é Ele quem criou o mundo. Não adianta a gente ficar distorcendo as coisas, né? Não adianta ficar distorcendo as coisas. Eu tenho que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu quero. Como nós vamos contender com Deus como? Se Ele é o Criador de tudo isso. Então se Ele falou, está falado, está decidido e acabou. Nós somos criatura. E quem é a criatura para contender com o Criador? Se você monta aí qualquer objeto com barro, né? Eu, quando era jovem, eu ia muito na olaria, onde fazia tijolo. E ali eu brincava com aquela argila, que o pessoal fazia tijolo, fazia vaso, fazia pote, fazia um monte de coisa, né? Utensílios para o lar e tal. Acho que até hoje em algum lugar ainda faz. Mas na minha época tinha, onde eu morava lá perto, tinha uma olaria, várias olarias, onde batia o tijolo para construir casas. E eu era criança, eu gostava de ver e tal. E eu ia lá, numa espécie de um brejão, onde eles tiravam aquela argila, né? Para quem não sabe, a argila é uma espécie de um barro preto, bem preto mesmo. E aquele barro, quando ele seca, ele fica tão duro de uma certa maneira que ele não tem como se amolecer mais. Ele quebra, ele vira que nem um vidro. Quando ele está mole, que você tira ele dali, ele é um barro que você... é uma massa, uma massinha, né? Você pode brincar, modelar com ela, fazer o que você quiser. Depois de seco, você não faz mais nada. Ele quebra, simplesmente espatifa, vira mil pedacinhos. Então, além deles por natural, que esse barro seja o seu secamento natural, então a pessoa, para garantir que ele iria ficar bom, a pessoa ainda colocava ele em fornos. Porque para colocar ele no forno, né, para quem já fez vaso, para quem já fez algum pote de barro com argila, sabe que tem que colocar ele no forno, que é para ele poder não ter aderência, para ele não aderir o que você vai colocar dentro, ou seja, água, qualquer objeto líquido que você colocar ali, ele não vai aderir. Então o fogo vai fazer aquele barro chegar a uma certa temperatura, e ele vai ficar ali no ponto, né? Ele não pode trincar, ele não pode se trincar, porque quando o vaso, ou o copo, ou o jarro, o que eles faziam na época, se ele trincasse, então ele era descartado fora. Ele não ficou pronto para uso. Então ele era quebrado novamente, os seus caquinhos, os seus pedacinhos eram reaproveitados para outra coisa. Então só passava os barros, os potes, os tijolos, aqueles que passassem pelaquela temperatura e aguentassem. Mas isso aí é uma outra história para um outro dia. O que convém aqui nós falarmos, então, é sobre o arrependimento de Deus com o ser humano. O arrependimento de Deus para com o homem.
Então não tinha mais conversa. Não tinha mais papo, não tinha mais conversa com Deus. Não tinha mais diálogo. Deus não queria mais conversa com o homem. Chega, me arrependi. Eu não penso, né? Vamos imaginar que Deus pensava, eu jamais imaginei criar um ser tão ruim, um coração duro como ser humano. Então Deus ele acabou se arrependendo mesmo e não queria saber disso. Então o fogo foi mandado sobre Sodoma e Gomorra. Caiu saraiva de fogo lá. Mas Deus não queria mostrar o sofrimento daquelas pessoas para os seus prometidos, que era a família de Ló. Então Deus deu uma ordem para eles: olha, vocês vão sair da cidade tal dia, porque vai ser esse dia, o dia programado por ele, que ele iria destruir. Então ele falou: eu vou destruir esse dia aqui. Mas antes Deus mandou os anjos, né, ir lá avisar.